Eu particularmente não gosto muito da palavra consumidor, né? Porque a gente tem uma ideia muito como é que a mídia trabalha a ideia do consumo como algo passivo também, né? No que o sujeito ele tá à mercê do seu desejo de adquirir, né? Isso não é só uma jogada de publicidade, mas obviamente reflete uma concepção de sociedade e de economia, né? No qual, por exemplo, se sabe que a economia neoclássica, né, a economia de mercado, ela prega, os seus ideólogos pregam que nós somos a nossa relação com o consumo, ela é no sentido de maximizar a satisfação do nosso desejo. Existe um comprometimento ideológico. Isso quer dizer o seguinte, que a economia solidária ou atividades desse tipo não se encerram nela mesma. Elas estão vinculadas a um projeto de sociedade. Aí as questões, inclusive práticas, no empreendimento da economia solidária são melhor encaminhadas porque tu está tratando com pessoas que têm práticas anteriores de organização. A incubadora tecnológica de cooperativas populares, né, da URGS, ligada ao Núcleo de Economia Alternativa e à Faculdade de Ciência Econômica, tem sua origem, na verdade, já esse ano, completando 18 anos, né, agora no final do ano, na Pró-Reitoria de Extensão da URGS, lá então nos anos 2000, né, exatamente no final do ano de 2000. E para te falar um pouco da trajetória, eu vou tentar desenhar rapidamente assim a origem, né? Como é que isso inicia, né? E isso inicia, né? Esse projeto que na verdade até hoje se mantém como um programa de extensão, ele inicia com um trabalho de extensão que eu e outro técnico, né? Funcionários administrativos da universidade, com envolvimento da extensão, estudantes da universidade na época, construímos a partir de uma trajetória que começou lá na metade dos anos 90, se não foi antes, porque a gente vem do sindicalismo, das grandes greves dos anos 80. Olha, a ITCP, na realidade, ela começou por uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão que estava querendo desenvolver um trabalho nessa área. Tinha um técnico lá, meu colega Gilmar, e um outro colega que acabou não se integrando completamente, mas no início ele participou das primeiras iniciativas que nós tivemos, que foram associadas ao governo do Olívio Dutra, que era da assessoria para empresas recuperadas. Esse foi o nosso primeiro trabalho na ITCP. Era um conjunto de empresas que tinham falido e foram assumidas pelos funcionários que criaram cooperativas e a partir daí começou esse trabalho. Tinha um contingente muito grande de trabalhadores, colegas nossos, analfabetos. Então a gente achava isso uma contradição, uma incoerência. E a partir daí a gente começou a formular, então, projetos de extensão para alfabetização. Isso foi crescendo porque as greves continuaram e a gente continuou com essa preocupação. Até que pela metade dos anos 90 se transforma num programa mesmo de ensino, o PFJAT, Programa Fundamental de Ensino de Jovens Trabalhadores da URGS. Então nós, né, o colega e eu, o Luiz Oscar e o Gilmar, estávamos dentro desse conjunto de servidores envolvidos com isso. Nós acabamos indo para a extensão, na verdade ele me chamou para a Pró-Reitoria de Extensão, lá a gente continuou trabalhando com ele.
E foi nesse trabalho de EJA que a gente descobriu a questão da economia solidária. Não, o NEA na realidade é o núcleo de economia alternativa, é uma espécie de guarda-chuva. A ITCP é uma forma do NEA operar concretamente junto aos grupos de economia solidária. O NEA é um núcleo que surge naquele momento de transformação, quando a economia deixa de seguir a tutela do GATT e passa para a nova ordem internacional que vai criar a Organização Mundial do Comércio. O mundo vai mudar, muitos não vão perceber, mas essas mudanças precisam ser enquadradas dentro de um contexto dos movimentos sociais. Então, pessoas como o professor Carl Schmitt, percebendo essa realidade, propõem o núcleo de economia alternativa dentro da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o núcleo ao qual nós pertencemos e trabalhamos. Nós fizemos um projeto para construir um espaço da economia solidária dentro do campus universitário. O que foi feito, não sem dificuldade, porque para algumas pessoas era impróprio isso. E aí esse projeto virou um espaço de comercialização. E é exatamente isso, dá o contraponto dessa economia capitalista, né? Então é o contraponto. Nós trabalhamos agora também com alimentação, tem alguns produtos que a gente faz de alimentação, tipo essas paçoquinhas de amendoim e açúcar mascavo, fazemos também pizzas e alfajores. O que mais que nós fazemos, Esther? As barrinhas. As barrinhas de cereal estão aqui na minha frente, tinha me esquecido. Bolo de milho e bolo de chocolate, por enquanto esses produtos. E no artesanato a gente trabalha também com papel reciclado e com papel machê. Especificamente para os grupos, a gente fez aquilo que eu relatei anteriormente, né, de apoiar projetos, a confecção de projetos, né, e também um apoio na área técnica, econômica, na área de design, né? A gente utiliza bolsistas de várias áreas, na área de marketing, né? Muitas vezes com estudantes de jornalismo, né? Na área contábil. A economia solidária é achar uma alternativa econômica que se preocupasse mais com as pessoas. Eu sou terapeuta ocupacional da geração POA, né? E daí eu não tenho como não pensar enquanto a incubadora fez pelo trabalho para que a geração pudesse estar fazendo o seu trabalho, né? Então, na verdade, é uma relação, a geração é um serviço da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né? E aí, como que a gente tem essa parceria com a universidade, com a URGS, né? Em relação com a incubadora de economia solidária, né? O núcleo de economia alternativa da URGS. E aí, assim, isso eu fico pensando assim, o que seria da geração sem a incubadora, né? E eu acho que seria muito ruim, né? Porque, assim, tudo que a incubadora, nesses anos todos, assim,
que eu acho que é desde, sei lá, 98, mais ou menos, antes talvez de ter incubadora, mas quando ainda se constituíam como uma tentativa de criar a incubadora do Chimitão, do Gilmar, enfim, buscando constituir a incubadora e a gente vendo várias incubadoras no Brasil, assim, principalmente no Rio de Janeiro e tal, e podendo ter essa relação economia solidária, saúde mental, né? O que a incubadora foi nos ajudando a constituir como empreendimento e poder pensar, sim, que a gente poderia estar circulando como empreendimento junto com o Fórum de Economia Municipal de Economia Solidária aqui de Porto Alegre, né, que a gente poderia, sim, estar sendo um dos grupos que pudesse estar constituindo esse fórum e, a partir daí, poder também ter uma loja, né, que a gente frequentava todas as lojas de Economia Solidária por muitos anos, né? Tinha até no mercado público ali. Pô, solidária. Até que pegou fogo, daí não tá fechada ainda e tal. Mas assim, o quanto que a gente foi criando esse projeto da Contraponto. A extensão com uma ação transformadora, né? Então a nossa trajetória, ela teria muita coisa para ser dita, né? Coisa que inclusive a memória já não guarda, mas que a gente, com o trabalho de pesquisa que tu está fazendo, tu vai talvez conseguir resgatar boa parte. De lá para cá a gente sempre priorizou atender as demandas populares, estejam popular camponesa, né, seja, ou ainda para ser mais, para abrir um pouquinho mais, as demandas do mundo do trabalho, né. Isso é bacana porque nós já vimos, vamos dizer assim, contaminados no bom sentido pela ideia do trabalho, né, como um elemento estruturante do humano desde o EJA, né. O trabalho sempre foi o nosso eixo norteador, novamente aqui o pecado geógrafo, suriador das nossas atividades, né. Todas as disciplinas dialogavam com a questão do trabalho, porque nós estávamos nos dirigindo aos trabalhadores, filhos de trabalhadores também na economia solidária. Então nosso foco é as demandas do mundo do trabalho, estejam elas no campo ou na cidade. E eu colocaria, o primeiro projeto importante que a gente desenvolveu foi um trabalho conjunto com as mulheres camponesas, o movimento das mulheres camponesas, para desenvolver a formação delas, mas também estudo sobre a realidade delas. Nesse curso se pôde avaliar o quanto vale uma mãe camponesa, que ao mesmo tempo é a esposa camponesa, que ao mesmo tempo é a agricultora que está no campo. Todos esses valores são valores que muitas vezes ficam colocados, relevados por prioridades maiores do ponto de vista da economia, da sociologia ou da sociedade. E se estabeleceu contato com as mulheres camponesas, um grupo delas nos procurou para desenvolver um projeto de uma agroindústria. E ao realçar isso, se demonstrou algumas coisas que as pessoas não percebem e que precisam ser mais visibilizadas, preciso ter uma lente. Então nós poderíamos definir o NEA como uma lente de aumento para que se perceba aquilo que é infimamente pequeno para alguns olhos na sociedade brasileira. Sempre que tu participa de um processo, que nem é esse processo, esse projeto, tu já está recebendo, tu já está adquirindo novos conhecimentos, trocando ideias, trocando saberes, então já é um como é que a gente diz, já é um grande impulso, né? Porque vou citar, não sei, mas a comunidade Morada da Paz, que ela está fazendo parte do grupo, que é uns 3 anos, eu acho. Eu acho que é. Aí ela disse assim, tanto menos ainda. A partir do momento que eles começaram a fazer parte daqui, o que mudou assim para eles essa questão de espaço para comercialização, de espaço para palestra. Em 2005, acho que talvez a principal parceria da incubadora se dá nesse período, quando a gente formula o projeto Contraponto. Isso. A Cooperbon está lá na origem, ajudou a pensar todo o processo para a implementação da loja, né? Que existe até hoje. A honra para nós, né, do Núcleo de Economia Alternativa, da incubadora,
estar compartilhando esse momento com vocês, com a Cooperbon, que é o astro principal hoje aqui. Dizer da nossa satisfação desses anos todos, né? A Cooperbon, ela inclusive tem mais tempo que a gente de existência, então se a gente colaborou em algum momento e em vários momentos, nós também de alguma forma fomos formados pelas experiências que a gente acompanhou, e a Cooperbon é uma referência, né? Em 1998, então, nós conseguimos, a cooperativa, então, ela conseguiu ser formalizada no dia 29 de julho de 98. Embora nós já tivéssemos desde 97, de outubro de 97, a fundação mesmo, ela aconteceu em julho de 98. E aí, a partir daí, começamos a produzir. Nós produzíamos na creche, porque nós não tínhamos um espaço físico, então nós produzíamos na creche, no contraturno da creche. Então, quer dizer, 5 horas da tarde, quando a cozinha parava de funcionar, nós iniciávamos. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uma regulamentação, uma lei que permitisse isso, primeiramente teve que haver toda uma tramitação. Então foi criada uma lei que chama-se a Lei do PES, que é Programa de Economia Solidária. A incubadora, ela proporcionou a Contraponto, que é então a loja, né? Hoje a gente faz plantão, enfim, e se relaciona com outros grupos e tem uma inclusão de fato, né, na cidade de Porto Alegre, né, na comunidade acadêmica, que é bem importante, assim. Colibri é uma empresa social, nós trabalhamos aqui com a proposta de sustentabilidade, tanto o olhar social, no momento que a gente inclui mulheres, são artesãs e costureiras de comunidades locais, junto com reaproveitamentos de materiais, né? E, claro, a questão financeira também para conseguir sustentar a empresa com todo esse foco social. Nosso objetivo aqui é trazer esse impacto positivo, enfim, para o mundo. Então, a gente atua em 2 linhas aqui na Colibri. Uma é desenvolvendo produtos exclusivos, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. A gente trabalha com diversos materiais reaproveitados, a gente usa muito o tecido de guarda-chuva, a gente faz mochilinhas, ecobags, são tecidinhos também, retalhos de tecido, sobras de produção, ou, enfim, excedente da indústria. Aqui, lona de caminhão, foi uma doação que a gente recebeu, saca de café. A Embaleca é uma empresa familiar que produz principalmente embalagens ecológicas para substituir o plástico filme. Nossas embalagens são feitas de tecido, é um tecido 100% algodão, a gente aplica uma goma de cera de abelha, resina e óleo vegetal, e por isso o tecido ele se torna, ele fica encerado e aí ele adere. Então a gente pode pensar nele como um substituto do plástico filme mesmo. Então ele adere. Então, sobrou alguma coisa que não, botou num potinho que não tem tampa, pode usar ele. Cortou uma fruta, quer guardar na geladeira, o resto que sobrou, pode usar ele. Depois de usado, ele pode ser lavado, deixar secar e reutiliza de novo quando precisar.
A gente estima uma vida útil de pelo menos 6 meses para cada uma das embalagens. Elas vêm assim, numa embalagem em papel, que atrás tem as explicações de como ela é feita e quais são as recomendações para manutenção. E ela vem em 3 tamanhos: o tamanho grande, o médio e o pequeno. Que foi até o motivador do início da loja é o coletor menstrual, né, que é de silicone medicinal, um silicone natural. Ele é produzido no Brasil e que substitui os absorventes todos que as mulheres usam durante o ciclo menstrual. Então a gente trabalha com várias marcas, né, resultado de várias pesquisas. Então hoje a gente está com essa aqui. Então, também para produtos ligados à menstruação e saúde da mulher, tem os absorventes de pano, que são uma evolução dos absorventes de pano antigos, né? Que ele aproveita a tecnologia dos... Nós desenvolvemos uma empresa de produtos de uso corporal, biocosméticos. Todos eles são à base de óleos essenciais e o nosso foco são produtos de uso no corpo do dia a dia. Todos eles têm os óleos essenciais na sua composição e os óleos essenciais atuam com fundamentos terapêuticos e medicinais. O carro-chefe é também o filtro de barro, né, que é uma alternativa para todo mundo ter em casa, um resgate, né, que todo mundo tinha, e se deixou, veio água mineral engarrafada que tomou conta das mentes de todo mundo, como se fosse a melhor grande solução, e o filtro vem como alternativa, que a vela é o elemento filtrante. É importante, eu acho, também dizer, né, que talvez pelo fato de ter sido criada por dois técnicos, por técnicos administrativos em educação, no STAI, nós tivemos um pouco mais de dificuldade para institucionalizar, né? A bem da verdade, lá no final a gente pode até chegar à conclusão aqui, a partir da nossa conversa, que de fato ela tem um grau de institucionalidade muito precário, né? Ela está abrigada aqui na Faculdade de Ciência Econômica hoje, vou contar agora como é que chega aqui, mas não é o que a gente desejava. Certamente em outros lugares isso ocorreu de forma diferente. No início teve uma espécie de resistência docente, né, para se agregar a esse trabalho. A gente, enfim, culturalmente está numa cultura capitalista, né, individualista, então a gente... É um novo aprendizado, um novo saber. Então a gente está, não é nem retomando, mas a gente evoluindo para um aprendizado que é da economia solidária, nos coloca num outro lugar no mundo, né? Numa posição muito mais solidária e coletiva. Com certeza é um super aprendizado mesmo, Chico. Super aprendizado. A moeda tem duas caras. No momento aqui dentro ele é mais acadêmico e quando estamos lá fora somos mais povo. E essa dualidade nos permite estar a contento, transformando o Brasil minuto a minuto, dia a dia. Olha, eu queria falar um pouco mais sobre a economia solidária. Uma das coisas que a gente compreendeu dessa nossa prática foi que a economia solidária ela tem mais espaço quando ela está associada a uma organização pré-existente das pessoas. Qual é a situação da economia solidária, qual é a radiografia da economia solidária hoje? Não é muito diferente de ontem, mas grande parte da dificuldade da economia solidária vem da falta de política pública em nível de Estado, né? Tem uma
infinidade de políticas públicas maravilhosas no Brasil, no nível do município, do estado, e hoje no governo federal não tem nenhuma, mas no nível do município e do estado, mas que ajudam, com certeza, mas do ponto de vista do estado, né, macro, nós não temos hoje a possibilidade de um fortalecimento da economia solidária através desses mecanismos. É uma luta que tem que continuar sendo feita.